Existem muitas maneiras diferentes de viver, não fizemos tudo certo. E, francamente, parece que algumas formas de vida fizeram muitas coisas erradas, tanto para as pessoas como para o planeta. Então, hoje vamos dar uma olhada muito curiosa em algumas culturas diferentes no mundo e tentar não julgar isso. Aqui estão 20 tribos perdidas isoladas que nunca evoluíram. Uau! Talvez depois disso todos possamos revisar a evolução. E se você sentir a mesma centelha de intriga e paixão por descobrir mais verdades ocultas, não hesite em se inscrever em nosso canal. É gratuito e levará você a infinitas aventuras fascinantes que transformarão sua percepção do mundo. Nós começamos. Número 20. Tribo da Ilha Sentinela do Norte. Todos que os viram desapareceram. Conheça a tribo esquecida que ainda não descobriu o fogo. E novamente, isso é um insulto. E provavelmente não é verdade. Os sentineleses são algumas das pessoas mais isoladas do planeta. Eles rejeitam ativamente qualquer contato com o mundo exterior e podem ter habitado a sua ilha como povo durante 55 mil anos. Agora, o isolamento completo numa pequena ilha no Oceano Índico significa que os sentineleses protegem violentamente o seu território e assassinaram qualquer pessoa que se intrometesse nos seus assuntos. Parece duro, mas com as populações das ilhas vizinhas destruídas por doenças importadas de outros lugares, quaisquer germes ou vírus que pudessem apanhar de alguém de fora provavelmente as eliminariam. Obviamente, é difícil entender muita coisa sobre uma tribo da qual você não consegue se aproximar sem levar uma flecha no peito. Então, tudo o que se sabe foi observado por alguns curiosos em barcos que se mantinham cuidadosamente mais longe do que as flechas poderiam carregar. Alcance, ao largo da costa da ilha. Em 1880, uma expedição britânica desembarcou na ilha e descobriu aldeias e casas abandonadas, provavelmente porque a tribo tinha visto a força invasora e se escondido. Os expedicionários encontraram um casal de idosos e algumas crianças, e na horrível sabedoria da atitude colonial, raptaram as pessoas da ilha por razões científicas. Os sentinelas adoeceram rapidamente e os idosos morreram. As crianças foram devolvidas à ilha, mas obviamente não se sabe quantas foram infectadas com doenças mortais. Não é de admirar que os estrangeiros sejam recebidos com hostilidade pelos sentineleses. Várias tentativas de comunicação foram feitas ao longo das décadas de 70 e 80, deixando presentes nas praias, mas a maioria foi rejeitada e depois enterrada pela tribo. Mais recentemente, foi finalmente aceito que é provavelmente mais seguro para a tribo sentinelesa se for deixada sozinha. Número 19. Uauá. Os Auá são um grupo indígena que vive nas profundezas da floresta amazônica brasileira. Acredita-se que eles totalizem aproximadamente 450 pessoas e sejam uma das últimas sociedades de caçadores-coletores remanescentes na Terra. Seu modo de vida único e profunda conexão com a floresta tropical são raros e estão desaparecendo rapidamente. Os ADWA conseguiram manter o seu estilo de vida tradicional apesar das ameaças externas, contando com a rica biodiversidade da Amazônia para a sua subsistência. Coletam frutas, nozes e caçam pequenos animais para sua sobrevivência. E possuem um profundo conhecimento da flora e fauna da selva, com uma conexão genuína com o ambiente natural, porque é vital para sua sobrevivência. Apesar da sua resiliência, os AUA enfrentaram muitos desafios significativos: a desflorestação, a exploração madeireira ilegal e a invasão de terras ameaçaram não só o seu território, mas também o seu modo de vida. Esforços têm sido feitos pelo governo brasileiro e por organizações internacionais para proteger suas terras e garantir sua sobrevivência. Mas muitos deles ainda vivem isolados, enfrentando a constante ameaça de estrangeiros. Não há realmente nada a temer da tribo, mas, para ser honesto, eles têm tudo a temer do mundo exterior. Número 18. O Mashcopiro. Os Mashcopiros são uma tribo indígena das áreas mais remotas da bacia do rio Amazonas. No Peru, esses povos nômades são caçadores-coletores que evitaram o contato com pessoas não nativas.
Não é surpreendente que tenham escolhido viver desta forma, dado que os povos tribais que foram infiltrados por estrangeiros noutros locais geralmente trouxeram doenças, alcoolismo e violência às populações indígenas da América do Sul. Os Mashco-Piro têm a reputação de serem muito reservados e tendem a evitar serem vistos, mas ocasionalmente foram fotografados ou pelo menos avistados por curiosos que procuram bisbilhotar os assuntos do povo tribal. Isso nem sempre termina bem. Houve relatos em 2012 de que, após a captura de fotos das pessoas, um membro da equipe de exploração foi encontrado morto com uma flecha no coração, supostamente disparada pela própria tribo. Número 17. Os Yanomami. Os Yanomami vivem na remota região de selva do sul da Venezuela, na bacia do rio Orinoco, e na área mais ao norte da bacia do rio Amazonas, no norte do Brasil. Estas pessoas vivem em pequenas aldeias que se mudam quando precisam de habitar uma nova área para fins agrícolas e praticar um tipo de cultivo itinerante conhecido como agricultura de corte e queima. É exatamente o que parece. Eles queimam áreas da selva para abrir espaço para o plantio. Isso faz mais sentido do que você imagina, pois as cinzas fornecem alguma fertilização para o solo e as ervas daninhas são mais ou menos completamente eliminadas da área. Essa é uma técnica praticada por muitos indígenas, e depois que a terra for utilizada para a agricultura, ela fica em pousio e voltará a ser uma área secundária de floresta tropical. Embora pareça brutal, a prática ocorre há milhares de anos e não causa impacto no meio ambiente como o uso de pesticidas modernos e similares na agricultura industrial. Além da agricultura de subsistência, os Yanomami também caçam veados, macacos, tatus, pássaros e outras coisas. O que pode dar à tribo a sua reputação assustadora é a hostilidade contínua entre o povo e outras aldeias locais. Eles estão constantemente em guerra entre si e isso pode ser bastante violento. Mas se você não é uma aldeia vizinha hostil, provavelmente não precisa se preocupar muito com os Yanomami. Número 16. A tribo Kadabu de Papua. Apesar de estarem bastante isolados e viverem em harmonia com a natureza em sua floresta tropical, os Korai ganharam manchetes em todo o mundo em tabloides em busca de histórias sensacionais sobre lugares selvagens e rituais estranhos. Os sonhos dos jornais se tornaram realidade quando conseguiram destacar a cultura incomum dos Kai, listando o canibalismo e a bruxaria entre seus passatempos favoritos. Mas, como sempre acontece com as manchetes dos tabloides, é preciso olhar um pouco mais fundo para entender o verdadeiro significado da história. Numa área remota da floresta tropical da Indonésia, os Korai constroem as suas notáveis casas de 8 a 15 metros acima do solo, por vezes em árvores ou sobre palafitas altas. Disse que a razão é que os espíritos malignos só ficam no chão. Então, construir no alto manterá a família segura. Também oferece grande proteção contra animais e muitos insetos. Além de invadir humanos, eles são um povo religioso e suas crenças incluem a reencarnação, bem como o respeito pelos seus ancestrais e a crença de que alguns de seus membros possuem até habilidades mágicas e podem influenciar coisas como a sorte e detectar magia negra. Este elemento de sua cultura é provavelmente de onde vêm as acusações de canibalismo e bruxaria, e no passado pode ter havido fins violentos para desentendimentos dentro da tribo. No entanto, hoje em dia, a maioria dos problemas são resolvidos muito bem simplesmente dando presentes uns aos outros. Número 15. A tribo Ao-Rio. Os Ao-Rio vivem em uma área conhecida como Gran Chaco, que abrange o Paraguai e a Bolívia. Essas pessoas eram tradicionalmente caçadores-coletores nômades, mas isso foi praticamente eliminado de suas vidas pelos missionários no século XX, portanto. Agora os restantes membros da tribo são mais ou menos sedentários e vivem em aldeias. Embora alguns permaneçam fora de contato, eles estão agora em risco devido ao desmatamento em grande escala e à perda de território na área.
Hoje existem leis para proteger os indígenas do contato com estranhos, e estas têm como objetivo ajudar a prevenir a transmissão de doenças às tribos, pois elas não têm a resistência que o mundo exterior tem. Muitas doenças provaram ser devastadoras para estes tipos de comunidades se infectadas. Esta é provavelmente uma das coisas mais assustadoras. Na verdade, que você corre tanto risco de pessoas desajeitadas se intrometerem em seus assuntos. É claro que existem muitas histórias sobre as práticas de tribos remotas, mas muitas delas são baseadas em boatos e fofocas. Então, se você quer esse tipo de coisa, pode pesquisar, caso contrário, estamos apenas espalhando falsidades em prol do sensacionalismo e, francamente, é um pouco ignorante. Número 14. A tribo Sul, o Siri, ou Surma da Etiópia, tem um estilo de luta único conhecido como luta com bastão. Os dois lutadores, com corpos decorados com giz misturado com água, estão armados com uma vara de madeira de 1,80 m. É bastante pesado e pesa alguns quilos. O bastão longo é segurado na parte inferior e o objetivo do esporte é acertar o oponente com seu bastão enorme quantas vezes for possível para fazê-lo cair. Quando seu oponente cai, ele é eliminado. O prêmio ao final do torneio é inusitado. O vencedor é levado em uma plataforma até um grupo de meninas e pode então escolher com qual delas se casará. Assim, os rapazes são selecionados por suas habilidades de luta com bastões e as moças pelo tamanho de seus lábios. O lábio inferior é perfurado e alongado lentamente ao longo de um ano, usando discos cada vez maiores à medida que progridem. Oh, a família de uma mulher com lábio grande pode pedir um preço de até 50 cabeças de gado para ela se casar. Gosto de pratos grandes e não posso mentir. Número 13. Kawahiva. Os Kawahiva são uma das últimas tribos indígenas isoladas da floresta amazônica. Eles habitam principalmente as regiões remotas do Brasil e muito pouco se sabe sobre seus números exatos, porque escolheram, com muita sabedoria, permanecer isolados do mundo exterior, o que os torna uma das comunidades indígenas mais desconhecidas e talvez vulneráveis do mundo. Os Kawahiva vivem em pequenos grupos familiares, dedicando-se ao estilo de vida de caçadores-coletores e dependem dos recursos florestais para todo o seu modo de vida. Eles são conhecidos por terem um conhecimento intrincado da floresta amazônica e seus diversos ecossistemas que utilizam para sobreviver em seu ambiente isolado. A sua decisão de permanecerem isolados é provavelmente uma resposta a encontros históricos com pessoas de fora, que muitas vezes levaram à violência, doenças e exploração. Como resultado, evitaram ativamente o contato com a sociedade em geral e não podem ser culpados. Se toda vez que você visse um estranho, ele lhe transmitisse uma doença, atacasse ou roubasse sua terra e depois o obrigasse a agir, vestir-se e orar como ele, você não ficaria longe? Esforços têm sido feitos para proteger o território dos Kawahiva e de outras tribos isoladas no Brasil, tudo para garantir sua sobrevivência e, ao mesmo tempo, preservar sua herança cultural. As organizações e agências governamentais parecem agora compreender o valor de permitir que os povos indígenas tenham os seus direitos e começaram a trabalhar para demarcar e salvaguardar as suas terras contra a exploração madeireira ilegal, a mineração e outras ameaças que possam invadir o seu território. Número 12. O Corubo. Um dos grupos indígenas do Brasil, os Dlala, como se autodenominam, ou Corubo, como são conhecidos pelos estrangeiros, são alguns dos povos mais isolados do mundo. Essa tribo é muito pequena, tem apenas cerca de 150 pessoas. E quando você pensa nas tribos amazônicas, você imagina aquelas representações de filmes antigos e os tipos de histórias de aventura em quadrinhos e livros retrô, e você sabe, os dardos envenenados e as grandes habilidades caçando na selva. Bem, isso não está tão longe da verdade quando se trata desta tribo. Eles também são chamados de outra palavra em português que significa mau. Não do tipo festeiro, mas do tipo que empunha armas, então provavelmente tem algo a ver com sua reputação de violência. Embora pareça igualmente provável que a violência seja infligida ao povo da tribo por pessoas de fora, e não o contrário.
É verdade que eles caçam com dardos envenenados e lutam com marretas. Então acho que você só precisa imaginar um cenário no estilo Indiana Jones e seguir em frente. Número 11. A tribo Iafo, de volta a Papua Nova Guiné. Desta vez estamos com o povo Iafo, que vive na província de East Sepik, nas terras altas do país. Essas pessoas foram encontradas e descritas pela primeira vez em 1988 por um homem chamado Benedict Allen, um explorador, escritor e locutor britânico. Eles são uma das poucas tribos isoladas restantes no mundo, o que significa que tiveram pouco ou nenhum contato com o mundo exterior, incluindo a sociedade moderna, além desse tal de Benedict Allen, suponho. Muito pouco se sabe sobre essas pessoas devido ao seu isolamento. Eles vivem em pequenas comunidades na floresta e dependem da caça, da coleta e da agricultura para sua sobrevivência. Seu estilo de vida é provavelmente semelhante ao de outras tribos indígenas da região, com práticas e costumes tradicionais transmitidos de geração em geração. Devido ao seu isolamento, são frequentemente referidos como isolados ou não alcançados, e os esforços para os contactar são geralmente desencorajados para proteger o seu modo de vida e prevenir a propagação de doenças às quais podem não ter imunidade. Número 10. A tribo Mursi. Quando uma menina das tribos Mursi ou Surma na África completa 15 ou 16 anos, a tradição é que ela comece o processo de usar uma placa labial. Isso começa quando sua mãe, ou às vezes outra mulher, corta seu lábio inferior e insere um tampão de madeira. Esse tampão permanece no lugar até a cicatrização da ferida, o que pode levar até 3 meses. Então, um disco pode ser escolhido e adicionado ao furo. O tamanho do disco é realmente uma decisão pessoal, e a jovem escolherá por si mesma até onde quer ir com tudo isso. O disco começa pequeno e depois vai aumentando gradativamente até atingir o tamanho desejado. Algumas meninas podem continuar adicionando discos maiores até atingirem cerca de 12 centímetros de diâmetro, mas isso não é necessariamente o necessário. É uma escolha pessoal e muitos irão parar em um tamanho muito menor. Na verdade, essas placas labiais têm vários significados importantes para essas mulheres. São um símbolo de beleza, um compromisso com o marido da mulher e são tradicionalmente usados para servir a comida. É um poderoso indicador de sua identidade e pertencimento à tribo. Número 9. Os Lacandones. Os Lacandones são uma tribo maia que vive nas selvas de Chiapas, no México. Eles são um dos povos nativos mais isolados da região. E em 1943, a população dessa tribo era tão baixa que eles estavam quase extintos. No entanto, o seu número aumentou um pouco desde então. Acredita-se agora que existam cerca de 650 pessoas que falam a sua língua. Durante a era colonial, estes povos conseguiram em grande parte escapar ao controle espanhol, vivendo em regiões extremamente remotas da selva, e é por esta razão que os seus costumes ainda estão intactos e semelhantes os dos mesoamericanos pré-colombianos de quem descendem. Número 8. Zoi ou Paturu ou Bu. Esta é uma tribo com vários nomes diferentes que é nativa do estado do Pará, em algum rio do Brasil. O nome Zoi é uma palavra que significa nós e serve para diferenciar a tribo de pessoas inimigas ou não indígenas. Também são conhecidos pelo nome de Paturu, devido ao tipo de madeira que utilizam para fazer o piercing labial. Comum na tribo, é uma espécie de plug piercing que passa pelo lábio inferior, e as pessoas têm sido objeto do trabalho do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, que documentou suas vidas e práticas. Número 7. O Clay Man, Azaro. Essas máscaras assustadoras não são algo que você queira encontrar no escuro. Os Homens da Lama, Azaro de Papua Nova Guiné, são um povo antigo. Eles também são conhecidos como Oza, que significa fantasmas e não tem história escrita, mas muitas histórias e tradições orais foram transmitidas de geração em geração. Uma das histórias conta que houve um casamento e que a tribo usou seus melhores ternos para a cerimônia. Porém, um homem não tinha roupa, então, segundo a história, ele pegou um saco de corda, fez buracos para os olhos, submergiu o saco e o corpo na lama,
e depois chegou ao casamento vestido com esse terno de aparência selvagem, onde os outros o viram e fugiram aterrorizados, pensando que ele era um fantasma. Agora posso ver por que eles estavam com medo. As máscaras podem ser super assustadoras, e a história conta que o incidente deu os membros da tribo a ideia de fazer máscaras assustadoras e usar lama como pintura corporal para se tornarem ainda mais intimidantes, aterrorizando seus inimigos. A fantasia não tem como objetivo iniciar uma briga, mas sim assustar o inimigo. Portanto, mesmo que você tenha medo de encontrar um homem-lama azaro, na verdade, você deveria fugir. Número 6. O Hadza. Os Hadza vivem na região do lago Eyasi, no norte da Tanzânia, na África Oriental. Eles são uma das últimas sociedades de caçadores-coletores do mundo e têm tradições muito interessantes. São tradicionalmente nômadas e deslocam-se de acordo com as estações do ano em busca de fontes de alimento, principalmente caça selvagem, mel, frutos silvestres e tubérculos. Suas técnicas de caça, que muitas vezes envolvem o uso de arco e flechas com pontas venenosas, são super precisas e extremamente eficazes. A linguagem deles é uma das poucas linguagens de clique que restam no mundo. A sua sociedade baseia-se numa estrutura extraordinariamente igualitária e não tem liderança centralizada ou sistemas hierárquicos. Eles tomam todas as suas decisões por consenso e cooperação dentro de pequenos grupos familiares. Esta igualdade reflete-se no seu acesso partilhado aos recursos e na tomada de decisões coletiva. Na verdade, eles parecem incríveis. Número 5. O Jarawa. Os Jarawa vivem nas Ilhas Andaman, na Índia. Eles são uma das poucas tribos de caçadores-coletores remanescentes na região e mantiveram um estilo de vida amplamente isolado durante séculos. Sua cultura está profundamente baseada no conhecimento tradicional das propriedades medicinais das plantas encontradas na floresta tropical. Eles usam uma grande variedade de remédios fitoterápicos tradicionais para curar e têm uma compreensão extremamente conectada de seu ambiente natural. Devido ao seu isolamento e à interação limitada com o mundo exterior, permaneceram praticamente intocados pela modernização. No entanto, eles foram pressionados pelo mundo exterior. Como a maioria das outras tribos, eles viram todas as formas típicas de invasão em suas terras e a possível ruptura de seus modos de vida tradicionais. Foram feitos alegados esforços para proteger os direitos destas pessoas e preservar a sua cultura única. O governo indiano implementou políticas para restringir o acesso ao seu território e minimizar influências externas, salvaguardando ao mesmo tempo o seu bem-estar. Número 4. O Piripicura. Esta é uma das últimas tribos indígenas isoladas remanescentes na Amazônia. Eles vivem na terra indígena Piripicura, que fica no Mato Grosso, Brasil. A aldeia costumava ter mais de 100 pessoas, mas agora acredita-se que existam apenas 3 sobreviventes. Isto deve-se principalmente a um terrível massacre às mãos de madeireiros ilegais durante a década de 1980, quando os recursos da floresta foram roubados e explorados. Sabe-se que pelo menos 20 pessoas morreram desta forma, mas a razão por trás do declínio do resto da população não é totalmente clara. Um dos sobreviventes contou inúmeras histórias sobre o massacre e a destruição que trouxe à aldeia. Os sobreviventes vivem agora isolados na selva e têm muito pouco contato com o mundo exterior. Em 2008, houve uma ordem restringindo o acesso e uso da terra naquele território, mas fazendeiros e madeireiros invadiram diversas vezes a área. Houve acusações de que a tribo foi usada como peão por ambientalistas, mas foi maltratada e morta pelo desmatamento e seus perpetradores. Embora tenha havido muitas medidas legais para demarcar a área e proibir a invasão, há uma ameaça constante de que essas ordens não sejam renovadas, e o crescimento das fazendas na região significa que grande parte da floresta tropical está sendo destruída. Quase não há espaço para as poucas pessoas que restam. Número 3. Os caribenhos.
Os Kalinago, às vezes chamados de Caribes, são um grupo indígena nativo das ilhas do leste do Caribe, incluindo Dominica, São Vicente e Granadinas. Tem uma história, cultura e patrimônio ricos e únicos que perduram há muitos séculos. Historicamente, estas pessoas incríveis eram conhecidas pela sua feroz resistência à colonização europeia, particularmente pelos espanhóis, franceses e britânicos. O seu espírito guerreiro valeu-lhes a reputação de adversários formidáveis, e a sua resistência desempenhou um papel significativo na formação da história colonial das Caraíbas. Eles têm uma ligação profunda com o ambiente natural e são pescadores, construtores de barcos e agricultores qualificados. Eles constroem lindas canoas esculpidas em troncos de árvores que utilizam para pesca e transporte entre as ilhas. A sua cultura é rica em tradição oral, contação de histórias, dança e música, e a arte tradicional inclui tecelagem, cerâmica e cestaria. Hoje, continuam a afirmar a sua identidade cultural e os seus direitos, e são oficialmente reconhecidos como um grupo indígena nas Caraíbas. Número 2. Os Matsés. Os Matsés, ou Maiorunas, são um grupo indígena da região amazônica do Peru e do Brasil. Existem cerca de 3.200 pessoas que ainda falam a língua tradicional. Nas últimas 3 décadas, esta tribo gradualmente se estabeleceu, em vez de viver o estilo de vida nômade de caçadores-coletores, a que sempre estiveram acostumados. Atualmente, eles vivem principalmente em assentamentos florestais permanentes, mas ainda dependem fortemente da caça e da coleta para obter toda a sua alimentação. As pessoas são extremamente conhecedoras das plantas e animais que vivem na selva ao seu redor e trazem muito pouco do exterior para a sua comunidade, porque a selva fornece muito do que realmente precisam. Eles vivem cuidadosamente no mundo natural, e suas crenças incluem espíritos animais, e têm um profundo respeito pelas criaturas da floresta. A tribo não teve muito contato com o mundo exterior até por volta de 1969, quando os missionários entraram em suas comunidades. Eles já haviam tido conflitos com o governo peruano antes disso e estavam sob ataques violentos. As relações entre a tribo e as forças governamentais são agora em grande parte pacíficas. Em 1998, foi criada uma reserva indígena para a tribo, dando-lhes o título de aproximadamente 457 mil hectares de floresta tropical. No entanto, as condições de vida tornaram-se bastante difíceis e a sobrevivência futura desta tribo indígena está agora em risco. Número 1. A tribo Asmat. Os Asmat são um grupo indígena nativo da região sudoeste de Papua, na Indonésia, particularmente concentrado na região de Asmat e ao redor dela. Para o mundo exterior, estas pessoas são conhecidas pela sua intrincada habilidade em talha em madeira, que é reconhecida e admirada internacionalmente. Mas, curiosamente, a sua cultura única vai muito além do seu talento artístico e do que o resto do mundo pode tirar deles. Estas pessoas vivem tradicionalmente um estilo de vida de subsistência e dependem da caça, da pesca e da horticultura para a sua alimentação. Sua sociedade é organizada em clãs, com cada clã habitando uma maloca onde muitas famílias diferentes vivem juntas. Suas crenças espirituais estão profundamente enraizadas no animismo e na adoração a Os ancestrais. E eles criam elaborados postos de ancestrais para homenagear e se comunicar com seus parentes falecidos. Bem, eles não realizaram esta cerimônia nos últimos 20 anos, pois só foi realizada uma vez antes. Como tantas outras histórias que você verá, o povo Asmat foi invadido pelo mundo exterior, como é padrão, com missionários cristãos invadindo o modo de vida do povo e trazendo doenças e exploração, bem como impondo suas crenças a pessoas que nunca pediram tal interferência. A natureza destrutiva destes visitantes de culturas únicas não deve ser subestimada. Danos graves e duradouros têm sido causados a pessoas em todo o mundo, à medida que invasores exploram as suas terras e destroem as suas culturas e tradições. Os esforços que estão a ser feitos para preservar o modo de vida remanescente de Asmat são provavelmente demasiado pequenos e demasiado tardios. Bem,
É isso neste fascinante olhar sobre alguns modos de vida tradicionais e indígenas. Qual dessas tribos capturou sua imaginação? Vamos, diga-me na seção de comentários abaixo. E se você gostou deste vídeo, dê um joinha e não se esqueça de se inscrever para mais histórias incríveis como essa. E não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Obrigado por assistir e até a próxima!